Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Rogério Cunha, também no isolamento, mas aqui nós estamos com um projeto novo nesses dias tão difíceis para todo mundo. Nós sabemos que não é fácil ter que trabalhar, muita gente trabalhando em home office, sabemos o quão difícil é manter a rotina, principalmente para quem está estudando. São muitas ferramentas de procrastinação à mão, é internet, é celular, então é difícil para todo mundo. Eu sei que é um momento difícil, mas se cada um fizer a sua parte, cada um conseguir manter o isolamento social de uma forma tranquila, mantendo minimamente a nossa sanidade, nós com certeza vamos proteger muito aquelas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, com maior índice de mortalidade em relação ao Covid-19. Então, pessoal, nessa ideia de colaborar, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui com resolução de questões. Nós vamos fazer um vídeo por dia, né, resolvendo uma questão, inicialmente de direito tributário, depois de processo civil. O material vai ser disponibilizado para vocês, então fiquem à vontade. Esse material vai estar no meu Instagram, vai estar no meu YouTube, no meu canal do YouTube, e vai estar também na página do curso didático de Direito Tributário no âmbito do Facebook. Então, pessoal, o nosso objetivo é justamente ajudar todo mundo, né, para que nós consigamos manter o ritmo. E vejam, para todo mundo é difícil, né? Para vocês é difícil manter o ritmo de estudos, para nós, professores, é difícil manter o ritmo de gravação sem a rotina de ir ao estúdio. Para mim, como juiz, também é difícil manter a rotina de trabalhar no mesmo ritmo que se trabalha no gabinete, né? Especialmente pelo fato de que toda a minha equipe também está em home office. Então, a forma principal de comunicação acaba sendo o WhatsApp, então a gente tem uma tendência maior a desviar a atenção. Mas a nossa ideia é que nesse momento todo mundo colabore um pouco. Então, a minha ideia é colaborar corrigindo questões, e ao corrigir questões, nós vamos trabalhar com a última prova da magistratura realizada nesse ano de 2020, foi o concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, prova realizada em fevereiro pela FCC. Então nós vamos corrigindo e comentando cada uma das questões, inicialmente tributário e depois de processo civil. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar aqui. Olha só, isso é importante, né? A gente lembrar que isolamento não é férias. Vamos lá. Vamos aqui. Olha só. Mostra-se essa questão que não foi de direito tributário. Essa questão estava na prova de direito constitucional, mas nós vamos resolver ela, porque ela envolve basicamente o direito tributário. Mostra-se compatível com as normas constitucionais que regem o sistema tributário nacional. A instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, uma vez que a imunidade recíproca alcança apenas os entes federativos. Bom, essa pergunta, ela se mostra, essa opção, ela está equivocada, ela está errada. E por que ela está errada? O artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, quando ele estabelece a imunidade recíproca, ele expressamente estende às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público a imunidade recíproca. Então, essa imunidade constitucionalmente não é limitada às pessoas políticas, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, mas também é estendida para as autarquias, incluídas as autarquias especiais, como é o caso das universidades e como é o caso dos conselhos de fiscalização profissional, e também as fundações de direito público, né? Aqui, inclusive, as fundações de direito público, aquelas de natureza autárquica, como também é justamente o caso de grande parte das universidades públicas federais. Mas o Supremo Tribunal Federal ele foi mais longe e ele evoluiu a sua jurisprudência
para incluir também no regime da imunidade recíproca as empresas públicas, inicialmente as empresas públicas, prestadoras de serviço público essencial e fora do regime concorrencial. Então, as empresas públicas que prestam serviço público essencial fora do regime concorrencial gozam de imunidade recíproca. É o caso da empresa brasileira de Correios. É o caso da Infraero, que são empresas públicas e não submetem ao regime concorrencial. As empresas públicas que se submetam ao regime concorrencial, como é o caso da Caixa Econômica Federal, que disputa mercado com outras instituições financeiras, não gozam da imunidade. E, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal evoluiu mais ainda para dizer que as sociedades de economia mista, que também prestem serviço público e que também atuem fora do regime concorrencial, gozam da imunidade. Então, a essência é prestar serviço público e estar fora do regime concorrencial. O caso que o Supremo julgou em relação à sociedade de economia mista é um caso muito interessante daquelas peculiaridades do direito administrativo brasileiro, aquelas gambiarras que nós vamos criando, que é o Grupo Hospitalar Conceição lá em Porto Alegre, que era um hospital privado e lá nos anos 70 a União desapropriou não o prédio, desapropriou não a sociedade como um todo, mas desapropriou as ações. A União foi lá e desapropriou as ações. Então a União ela é acionista majoritária de uma sociedade anônima. Ela tem 99,9% e o 0,1% ou 1%, se eu não me engano, é de um grupo de entidades privadas assistenciais. Então, nesse caso, o Supremo entendeu que como a União, esse hospital não está sujeito ao regime de concorrencial, é um hospital público que presta serviço público, também as sociedades de economia mista vão gozar da imunidade. Mas tomem cuidado que aquela sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, que se submete ao regime concorrencial, não gozam da imunidade. Voltando lá, opção B. A instituição de alíquotas progressivas sobre o imposto de transmissão causa-mortes, fixadas de acordo com o valor dos bens a serem transmitidos, observada a alíquota máxima fixada pelo Congresso Nacional. Bom, voltamos aqui. Olha só, por que essa opção está errada? Ainda que o STF entenda como constitucional a instituição de alíquotas progressivas no ITCMD, o Supremo entende que é possível a fixação de alíquotas progressivas em virtude do valor do monte-mor, o tribunal ele não admite essa automaticidade da fixação da alíquota do ITCMD de acordo com a alíquota máxima fixada pelo Senado. Então vejam, o Senado Federal tem a missão constitucional de fixar as alíquotas máximas do ITCMD. Mas isso não permite que os estados estabeleçam nas suas legislações que a alíquota do ITCMD será automaticamente a máxima fixada pelo Senado Federal. Cada estado deve fixar a sua alíquota, respeitado o limite máximo, mas não de forma a que essa alíquota aumente automaticamente. Isso foi o caso de uma lei de Pernambuco. Vamos lá, para a terceira, voltando aqui. C. A edição de lei que, ao instituir taxa pelo exercício do poder de polícia, fixa-lhe limite máximo e prescreve que o respectivo valor será definido em regulamento a ser editado pelo Poder Executivo Estadual em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Gente, essa aqui, toma água que tem que se hidratar bastante nessa época. Não sou o Jô Soares, mas tenho a minha canequinha. Essa aqui, aparentemente, é a mais estranha de todas, mas ela está correta. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 829, com repercussão geral, portanto é um julgamento vinculante, fixou justamente essa possibilidade,
que é possível que naquelas taxas pelo exercício do poder de polícia, em que existe uma grande variante de opções a serem adotadas pela autoridade administrativa que recebe a incumbência de fazer essa cobrança, vou dar um exemplo claro de taxa pelo exercício do poder de polícia, que é justamente o caso que o Supremo julgou, essas questões envolvendo a fiscalização dos conselhos profissionais. Vejam, muitas vezes a lei vai lá e diz a taxa de fiscalização do Conselho de Medicina Veterinária em relação aos estabelecimentos de abate de animais far-se-á em conta do número de animais abatidos por dia. Então, olha só, eu teria estabelecimentos que abatem 100 animais e estabelecimentos que abatem 1.000, 2.000, 10.000 animais. Então, nesse caso, o Supremo entendeu que é constitucional que se fixe o limite máximo e o limite mínimo, né, do valor da taxa, e que se delegue a um ato regulamentar estabelecer as graduações dessa cobrança. Então, dizendo, olha, para os estabelecimentos que abatem entre 100 e 1.000 animais, a taxa será de R$ 500. Para os estabelecimentos que abatam entre 1.000 e 5.000 reais, a taxa será de R$ 1.000. E assim sucessivamente. Então tomem cuidado. Um tema que tem crescido muito na cobrança das bancas é justamente os recursos com repercussão geral e os temas repetitivos do STJ. Vamos lá, seguindo. Letra D. A instituição de taxas em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros, bem como em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixos ou resíduos provenientes de imóveis. Vamos lá. Aqui, opa. Por que essa opção está errada? Quando eu falo em taxas, eu vou dividir as taxas em taxas pelo exercício do poder de polícia e taxas pela prestação de serviço público. Esse serviço público, ele deve ser efetivo ou potencial, anotem isso, efetivo ou potencial, no sentido de que a administração pública pode efetivamente prestar o serviço ou somente pô-lo à disposição do usuário. Mas esse serviço, ele deve ser específico, e aí anotem, e divisível. Por que eu falo isso? Porque esse serviço tem de ser uti singuli, para usar uma linguagem do direito administrativo. Os serviços uti universi, ou seja, aqueles serviços que são gerais e inespecíficos, eles não podem ser remunerados por taxa e devem ser remunerados por meio de impostos. Então, olha só, a taxa de recolhimento de lixo individual, a taxa de recolhimento de lixo domiciliar de cada casa pode ser cobrada. Por quê? É um serviço específico e divisível. Eu posso, se eu quiser, medir a produção de lixo de cada uma das unidades de moradia. Eu divido o município em unidades, ó, cada casa é uma unidade. Eu vou lá com uma balança, se eu quiser, e meço o peso, né, e a massa, né, na verdade, a quantidade de lixo produzida por cada unidade. Agora, a taxa de limpeza urbana, é o que está aqui, limpeza de logradouros e bens públicos, essa taxa ela é sempre inconstitucional. Porque a limpeza urbana, a limpeza das ruas, a limpeza das praças, ela é um serviço geral e inespecífico. Já pararam para pensar como a prefeitura vai medir quanto vale para o Rogério uma praça limpa? Lá num bairro 10 quilômetros distante da minha casa? Não tem como especificar. Então, sempre que eu estiver diante do serviço geral e inespecífico, ele não pode ser custeado por meio de taxas. E opção E, a instituição de taxa que tem a mesma base de cálculo de imposto previsto na Constituição, uma vez que se trata de espécies tributárias distintas. Essa aqui também é bem interessante, porque o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, ele veda que as taxas tenham a mesma base de cálculo dos impostos. Perfeito. Só que o Supremo Tribunal Federal,
inclusive é tema de súmula vinculante, ele decidiu que para fins tributários não há impedimento que a taxa tenha um ou mais elementos na sua base de cálculo que também sejam elementos da base de cálculo de impostos. O que o Supremo Tribunal Federal veda é a identidade absoluta. O que quer dizer isso? A taxa não pode ter a mesma, idêntica base de cálculo de um imposto. Se a taxa utilizar de algum dos elementos, mas não todos, não há inconstitucionalidade. Exemplo disso, a tão famosa, tão falada, e nós vamos falar mais dela nos próximos vídeos, taxa de recolhimento de lixo domiciliar. Alguns municípios, por questões práticas, optaram por não pesar o lixo produzido por cada unidade de moradia e optou utilizar alguns critérios, como localização do imóvel, área construída, que também integram a base de cálculo do IPTU, perdão. Mas não há identidade absoluta, porque vários outros elementos compõem o valor venal do imóvel, não somente a área. A área, a localização, a área construída, e lá na taxa de recolhimento de lixo, geralmente é só a área construída. Por que isso? Porque se presume que quanto mais área construída, mais pessoas utilizam o imóvel, e quanto mais pessoas utilizam o imóvel, mais lixo é produzido. Então há um dado científico que permite concluir, por média, quantos quilos de lixo cada pessoa produz por dia. Beleza? Então essa opção E está errada, porque o que se proíbe é que haja uma identidade absoluta. Esse é o tema 146 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Beleza, pessoal? Espero que estejam gostando. Se gostaram, deixa o joinha aí quem está no YouTube, deixa o like quem está no Instagram, comenta para a gente ter uma noção da interação, se querem mais objetivo, se querem mais explicado, vão interagindo, porque nós temos bastante tempo para melhorar o nosso estudo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até amanhã com o próximo vídeo.